sequência à nossa série de entrevistas. Nesta semana, entrevistas alusivas ao dia 18, que é celebrado e lembrado o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Nós já trouxemos algumas pessoas que são inteiramente ligadas a esse assunto e hoje nós estamos também com mais uma dessas pessoas, que é a Verônica Lima, ela que vai participar conosco, dar uma palavra hoje na manhã da Difusora, especialmente, né, sobre a questão da atuação do Conselho Tutelar. Ela foi conselheira tutelar aqui em Paranaguá e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns artigos, os mais principais. A Verônica Lima já está conosco. Verônica, bom dia. Dia 18, dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E claro, tudo isso passa muito pela questão do Conselho Tutelar, que é o principal órgão de fiscalização e de atuação em casos como esse. E também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom dia, Verônica. Bom dia, Elísio. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. E vamos, colaborar mais uma vez, nessa discussão, nessa fala, referente ao maio, Maio Laranja, que é um mês bem importante de conscientização, sobretudo no dia 18, onde ações vão ser levadas, durante a semana já estão sendo feitas as ações. Isso que estamos fazendo durante a semana aqui na Difusora está sendo de extrema importância, para a população saber um pouco mais desse trabalho, de conscientização, de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. 7h39, questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o primeiro órgão que tem que ser buscado em casos de exploração sexual. É claro que no flagrante não. No flagrante a Polícia Militar é a primeira corporação a ser acionada, mas se houver aquela questão de eu acredito que esteja acontecendo isso, ou aconteceu um fato há um tempo atrás, enfim, o Conselho Tutelar tem que ser a primeira instituição a ser buscada, Verônica? Normalmente sim, Os casos de abuso, para ter esse atendimento da rede de proteção, que depois a gente vai falar um pouquinho, o Conselho Tutelar é um órgão que ele recebe muitas denúncias, a maior parte das denúncias, Então ele é a porta de entrada desses casos. Veja, aí vai depender muito, Elísio. Por exemplo, num caso de abuso sexual até 72 horas, o Conselho Tutelar do município ele tem que ser acionado imediatamente. Por quê? Porque aquela criança ela já vai ter que passar por atendimento médico, E aí também os exames de IML, que são exames de lesão corporal, conjunção carnal, ato libidinoso, enfim. São mais de um exame. Então, é muito importante que a gente saiba, ou aquela pessoa que denunciou, quem está com essa criança, saiba quanto tempo aconteceu aquilo, E acionar a polícia também pela questão, no caso, o Nucria, que nós temos aqui o Nucria, o doutor Emanuel esteve aqui na terça-feira, para que eles também façam imediatamente o seu trabalho, E dependendo da situação também já aí tem a questão do flagrante, E o agressor é imediatamente já preso, digamos assim. 7h41, Larry. Eu queria fazer uma pergunta para você, Verônica, mas é dentro também desse contexto. Ontem uma ouvinte me parou na rua e ela falou assim, ela ouve a Difusora e está ouvindo essa série de entrevistas. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Mas enfim, ela perguntou assim, quando vocês falam lá na rádio rede de proteção, quem é essa rede de proteção? Quem são os atores da rede de proteção? Então, rede de proteção... É bom explicar, Porque como ela, muitas pessoas podem não saber quem são. Com certeza. Então, veja, no atendimento à criança e ao adolescente e as suas famílias, que fique bem claro também, Sim. Porque a questão da criança em si, os problemas que ela traz, quando a gente fala de violações de direitos, quem está ali para proteger é a própria família. Então, o que essa rede de proteção vai fazer? Quem são esses atores, Então, é Conselho Tutelar, é a Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Saúde, da Educação, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, somos todos nós, que trabalhamos na área, que atuamos.
E por isso que essa rede de proteção ela tem que ser bem fortalecida, para que não haja lacunas no atendimento a essa criança. Tá? Então, hoje a gente pode falar que nós temos uma rede de proteção fortalecida, com várias reuniões, as discussões de casos, atuante, né? Então, a gente até pode falar assim, mas onde que está o serviço, assim, digamos, mais ausente, ou que ainda precise, né, de uns ajustes nesses atendimentos, com mais profissionais para atender. Hoje a gente sente uma falta, sim, mais desses profissionais de atendimento na área da saúde, aqui em Paranaguá, para essa população infanto-juvenil. É por aí. 7h43, estamos com a Verônica Lima conversando conosco nesta manhã de quinta-feira. E sobre o ECA, Verônica, o que você pode destacar do ECA? É claro que muitas pessoas não sabem o que diz o ECA. Né? Muitas pessoas não têm noção do que o Estatuto diz. Você que é uma pessoa muito mais experiente, que vive nesse meio, domina o ECA como poucos. Então, o que você pode destacar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA? Então, o Estatuto, ele nasce, né, em 1990, então é uma lei, a Lei 8.069, de 13 de julho de 90. 2 anos antes, né, em 88, nós tivemos a promulgação aí da Constituição Federal. E na Constituição Federal, no seu artigo 227, ele já vai dar um destaque ao atendimento a essa população infanto-juvenil. Que até então, né, quando a gente fala assim de um pouco do contexto histórico, a gente a gente sabe que lá atrás, as crianças, o que era uma criança numa sociedade? Uma criança pobre, né? A gente vai se referir àquela criança pobre. Muitas vezes essa criança era um empecilho, porque estava nas ruas, então era acolhida, né, naquelas instituições de acolhimento, enfim, que tiveram vários nomes. Quem que cuidava dos direitos desta criança, ou quem sabia o que fazer, era apenas o juiz, né? Então, a partir de 88, nasce o Estatuto da Criança, lá naquele artigo 227, que ele vai falar, né, dos direitos fundamentais, da proteção integral. E depois, 2 anos depois, nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que vai trazer, que vai mostrar todas as normas, vai dar um norte para políticas, para a criação das políticas públicas, né? E todo esse atendimento. E isso foi muito importante, foi um avanço. Então estamos aí com o Estatuto da Criança da Criança e do Adolescente, né? Há 34 anos, né? Vai completar agora, em julho, 34 anos. Então é uma lei ainda a ser mais conhecida, como você falou. Muita gente não sabe, muita gente fala de forma equivocada. Posso até falar que muitos fazem assim um descaso, né? Por quê? Mas de repente a culpa seja nossa, né? Como agentes nessa área, defensores de direito, que a gente não fala sobre o Estatuto. A gente fala muito pouco. E, né, me parece que a maioria ou boa parte da população vai lembrar do Estatuto de uma forma pejorativa quando alguém fala assim, a criança não pode mais arrumar sua cama. Não é assim. Olha, aquele adolescente, né, já está aí no mundo da droga, está assim, assado, enfim, né, trazendo prejuízo para a sociedade. Mas a gente tem que conhecer a família, o que aconteceu, onde foi que a política pública atuou, se essa família teve acesso, né? Então tem várias questões aí para a gente falar, para a gente debater, né? 7h47, estamos com a Verônica Lima ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Essa questão do ECA, Verônica, a gente vê muitas vezes, até de uma forma equivocada, mas é por falta de conhecimento, né, de informação. Depois do ECA só tem direito. Né? As crianças só tem direitos e deveres. Que muitas vezes os deveres são deixados de lado, né? E só se divulga, Você fala dos direitos, né? Exatamente, os direitos. Uhum. Né? Então tem os dois lados.
Tem direito, mas tem dever também. O que a gente tem que entender é assim, né? A forma de educar uma criança, né? Então, se há mais de 40 anos atrás, ou há mais de 30 anos atrás, era muito comum as palmadas, né? Os castigos físicos. Então foram tantas discussões nessas questões de como educar uma criança, né? Foram tantos organismos, até internacional, sobre os direitos humanos, né? Voltados para essa população, que entendeu, né? Foi uma construção ao longo dos anos que entendeu o prejuízo que uma criança tem vivendo desta maneira, sendo hostilizada, sendo maltratada. Então fere a sua dignidade. Então por isso que nasce essa lei, né? E como eu já falei, lá na Constituição Federal, nesse artigo 227, já vai dar uma visibilidade para essa população e o que estava acontecendo. Então, enquanto uma criança pobre que ficava na rua era retirada, era acolhida, né? Seja FEBEM ou outras instituições, né? E a gente viu, né? A sociedade foi vendo quais eram aqueles prejuízos e que sociedade que a gente queria, né? E foi se entendendo, e graças a Deus foram tantas construções ao longo desses anos todos, que o Estatuto da Criança traz a criança não como esse objeto que ela era vista, né? Como objeto, era um empecilho para a sociedade, era algo, né, seu Mário? A criança abandonada, nossa, era uma mazela, e ninguém sabia o que fazer. Então já fazia o acolhimento, né? Que antigamente nem se usava essa expressão acolhimento. Resolvia, né? Direto em casa. Né? Então, as políticas vieram para essa população para entender, para cuidar daquela família também e cuidar da criança de uma forma integral. São 7h49, é um assunto que requer muito tempo, né? Um assunto muito complexo e que a gente, se fosse falar, ia ficar falando a manhã inteira aqui. Mas eu quero, Verônica, que você, desta semana especial, inclusive no dia 18, sábado, a Difusora vai fazer uma ação aqui no centro, na esquina da Prefeitura, de conscientização sobre a questão da exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual, que em Paranaguá existe muitos casos. Até o doutor Emanuel esteve aqui, conversou conosco, falou que são muitos casos, por ser uma cidade portuária, enfim, né, isso também contribui bastante, mas eu quero que a Verônica, como uma pessoa muito ligada a essa questão da juventude, deixe a sua mensagem nessa semana, até para brilhantar a nossa semana de entrevistas, e claro que em outras oportunidades a gente vai trazer novamente a Verônica para falar mais, para detalhar mais o ECA, trazer as principais dúvidas, né, o que de fato diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu quero a sua mensagem, Verônica, para essa manhã de quinta-feira, até porque já é sábado, o dia que é comemorado, né, lembrado esse dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu quero a tua mensagem, então, como uma pessoa, a gente aí já das crianças, dessa questão dos direitos e também dos deveres das crianças. Então, assim, eu peço para as pessoas, né, eu sei que como aqui é uma live, eu trouxe, então, esse exemplar do ECA, né, ele é bem resumido, que as pessoas conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente e entendam de quem que é a competência, né, dentro desse sistema de garantia de direitos, o que cabe ao Conselho Tutelar, o que cabe ao Ministério Público, o que cabe ao Poder Judiciário, né, e a todos nós como sociedade. Se tratando agora do 18 de maio, a gente vai falar também que lá da Lei 13.431, que também está no Estatuto, é uma lei de 2017, que estabelece, que normatiza o sistema de garantias de direitos, né? E vai falar quais são os tipos de violência, vai falar como a questão da escuta especializada, do depoimento especial. Então está tudo aqui, tá? Então a gente fala assim para as pessoas não criticarem o Estatuto, porque antes da gente criticar, antes da gente falar, né, dar a nossa opinião, a gente precisa ter conhecimento, né? E estamos dispostos a falar sempre que possível do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, só para complementar, Elísio, eu sei que o tempo é curto, mas se tratando da proteção da criança, sobretudo na questão da violência, do abuso sexual, né, seja da criança e do adolescente, né, criança de 0 a 12 anos e adolescente de 12 a 17 anos. Quando a gente tem conhecimento, seja quem for, a gente precisa denunciar.
né? A omissão também é crime. A gente fala isso porque a gente tem muitos casos de subnotificação, né? Que são aqueles casos que não são denunciados porque ele tem, por causa do medo, por causa das ameaças, ou às vezes acontece, né, na família da gente, entre os parentes, enfim, e a gente fica com vergonha. Não, ninguém precisa ter vergonha, tem que denunciar, porque aquela criança vai precisar do atendimento específico para aquilo, e a família também, tá? Então, é dever de todos nós, e nós temos que falar sim sobre esse assunto. Seja qual local que a gente participe, seja na igreja, seja na academia, seja em todos os lugares, né? Não são só nas escolas que são feitas essas discussões, que, né, a maioria das vezes é o local que mais se fala sobre isso. Entre as crianças, as professoras preparam todo aquele momento, né, de forma lúdica para as crianças falarem, nas reuniões de pais, mas também em todos os lugares. Precisamos proteger as nossas crianças e entender, né, por que as crianças sofrem. São 7h53. Verônica, obrigado pela presença e em outras oportunidades você volta para a gente debater mais esse assunto. Eu que agradeço. Muito obrigada. 7h54. Recebemos a Verônica Lima aqui no Jornal da Manhã nesta quinta-feira, 16 de maio. Nós vamos para o intervalo. Bem rápido, a gente já volta com mais informações no Jornal da Manhã.